Olá, tudo bem? Estou aqui para dividir com você mais um devocional e hoje nós vamos falar sobre o dom de discernir os espíritos. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, diz assim: Portanto, dai-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Para enfrentar essa triste realidade, Deus nos tem suprido com recursos espirituais que podem nos auxiliar no caminho da verdade. Entre eles, temos pastores segundo o coração de Deus. Assim como Deus prometeu a Israel, também tem dado líderes para a igreja segundo o seu coração. Deus também nos deu a sua palavra como norma de fé e prática para que possamos seguir na direção certa. Também dotou algumas pessoas da igreja com o dom de discernimento do Espírito para identificar as ações que não são inspiradas por Deus. Para descobrir de onde vêm as inspirações, o dom de discernimento de espíritos é a capacidade que Deus concede a algumas pessoas para perceber e distinguir e diferenciar o que está oculto, ou seja, aquilo que não vemos, não percebemos, não sentimos e não reconhecemos com os sentidos naturais, e não deve ser confundido com o espírito crítico. É um dom espiritual. Não se discernem as coisas espirituais com a mente natural. Esta é uma ação da graça de Deus, atuando na mente de quem tem este dom. Você já percebeu que as coisas que fazemos ou falamos são fruto das influências que recebemos? Isso ocorre porque Deus nos fez seres sociais e precisamos dessa convivência social para um desenvolvimento sadio. A grande questão para nós é detectar as coisas que nos influenciam e quem são os nossos referenciais, saber filtrar quem e quais atitudes são dignas de imitação faz toda a diferença entre o sucesso e o fracasso da vida de alguém. Sobre a má influência do inimigo, Eva negou o conselho de Deus no Éden. Sob a influência de Herodias, a sua filha, o rei Herodes, mandou decapitar João Batista. Influenciado pelos jovens, o rei Roboão governou com mão forte, levando à divisão do seu reino. Também, sob a influência de Natanael, foi até Jesus depois de ouvir Filipe. E sob a influência de Mordecai, a rainha Esther ajudou a preservar a vida dos judeus. E sob a influência do Espírito Santo, Pedro pregou para multidões. O dom de discernimento de espírito nos ajuda na tarefa de reconhecer a natureza das influências que vêm sobre nós e para proteger a igreja daqueles que causarão danos a ela. Aparentemente, essa jovem não fazia nada de errado. Ela elogiava o trabalho dos discípulos. Aqui está falando, no caso, em Filipos, onde tinha uma jovem com influências malignas. E aqui ela dizia, a moça começou a seguir gritando: estes homens são servos de Deus, eles anunciam Deus Altíssimo, como vocês podem ser salvos? E ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou que o espírito saísse. Pelo poder do nome de Jesus, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante o espírito saiu. Paulo percebeu a estratégia maligna, pois a moça possuía um espírito de adivinhação. O espírito fazia elogios aos servos de Deus para confundir o povo, que poderia pensar que tanto Paulo quanto Silas e quanto a mesma jovem tinham a mesma influência. O dom de discernimento de espírito é uma excelente ferramenta que ajuda a igreja a combater os falsos mestres que tentam desvirtuar a mensagem do evangelho.
Evangelho, atualmente, este dom é extremamente necessário para a igreja, tendo em vista que estamos vivendo um tempo de intensa distorção dos preceitos da palavra de Deus, e não são poucos os falsos ensinamentos que têm invadido a igreja e levado a multidões de fiéis a acreditarem em exercícios da fé, em nada condizem com a doutrina bíblica ensinada pelo apóstolo no período da igreja primitiva, mas assim como no tempo dos antigos, esse dom continua à disposição da igreja moderna para que os servos de Deus possam distinguir corretamente se a mensagem que tem sido pregada provém do Espírito Santo ou não. E o que nós entendemos dessa lição? Nós entendemos que o dom de discernimento identifica de onde vêm as inspirações. Nós temos que identificar também as fontes de inspiração que influenciam a nossa vida. E temos que saber que o discernimento é essencial para proteger a igreja. Então, que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia. Até o próximo devocional.